Vamos então à conversa com Alexandre Vilacova e com Pedro Faria. Pedro, entretanto, este Varzim, como disse, está já com 6 meses de direção nesta altura. Há muitos associados que têm questionado porque de ainda não ter havido, nesta altura, uma Assembleia Geral. De certa forma, vamos aproveitar aqui esta oportunidade para os informar um pouco do ponto de situação do Varzim. Certamente essa Assembleia também estará para ser marcada em breve, para esclarecer da real situação financeira do clube. Certamente 6 meses de procura de respostas também, para saberem como foi deixado o Varzim, como está o Varzim agora, se melhor, se pior, mas para explicar isso mesmo aos ouvintes da Onda Viva e aos sócios e adeptos do Varzim, nada melhor do que o Pedro nos explicar, digamos assim, como está então este Varzim atualmente, agora que estamos em meados do mês de março de 2013. Boa tarde a todos. Sobre a Assembleia Geral é muito simples, é assim. Isso é um processo que tinha por obrigação de ser a antiga direção a tê-lo feito. E tinha-o que ter feito em julho, que é quando os estatutos mandam. Eu entrei lá fins de setembro, portanto, como devem calcular, não é de minha responsabilidade essa Assembleia Geral ainda não ter sido feita. Mas como tal, o clube é público, as dificuldades eram enormes, continuam a ser, portanto não mudou nada nesse aspecto, e nós tivemos que dar prioridades aos problemas mais urgentes para ser resolvidos, que um deles era o Cirev, que graças a Deus conseguimos o acordo. Portanto, eu penso que a primeira bandeira pode ser levantada. Portanto, o sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial substitui o antigo PEC, digamos assim. Está confirmado, o Varzim conseguiu esse acordo? Sim, está confirmado, e agora estamos mesmo só à espera do acordo de pagamento para começarmos a tratar dessa situação, para termos as tais famosas certidões. Neste momento o Varzim ainda não tem as certidões? Ainda não tem, estamos em vias de... Portanto, eles têm 60 dias para dar fim a esse processo. Portanto, isso foi no dia 28 de fevereiro que foram todos os credores notificados. Portanto, temos 60 dias, quer dizer que até o fim do mês de abril temos que aguardar. Portanto, até lá, em princípio, antes, não haverá... pode ser antes, mas está dentro dos prazos, e, portanto, os prazos têm que ser respeitados. Esse acordo, já agora, Pedro, o Cirev, o que é que o Varzim vai ter a partir do momento em que esteja finalizado o processo, vai ter de pagar quanto por mês? Como é que se processa esse pagamento da dívida? Essas contas ainda não estão totalmente fechadas, mas andará dentro dos 15 mil euros mensais. Num total de? No total de 150 prestações. De cerca de 15 mil euros por mês que o Varzim vai ter de fazer. Serão vários anos, digamos assim, que o Varzim vai ter, assim contas por altas, mais de 10 anos. 10 anos, sim. Portanto, a pagar essa dívida e, entretanto, a não acumular novas dívidas à Segurança Social e às finanças, não é? E a fornecedores. Exato. E a todos os outros, serviços que o Varzim também tem. E nesta altura, Pedro, já agora que também falamos nisso, até esta semana foi notícia uma questão, não tem nada a ver com a sua direção, do tempo de Lopes de Castro, o Varzim que volta novamente a tribunal por retenção de valores que devia ter pago ao Estado também. Não sucedeu. Desde que entrou em setembro no Varzim, já disse no outro dia, mas se calhar é oportuno agora dizer, tem tudo em dia? Tudo em dia, até o momento. Segurança Social, finanças, tudo que é impostos e funcionários, até o mês de janeiro está tudo regularizado. Temos agora o mês de fevereiro que ainda não foi pago. Estamos a prever que vamos pagar dentro dos próximos dias, o mês de fevereiro, atenção. Mas de outubro até agora, portanto até janeiro, o Varzim não deve nada a ninguém, desde fornecedores, seja a quem for. Então, funcionários, tudo pago a toda a gente. Tem tudo em dia. Tem valores para pagar anteriores a isso, a muita gente, neste caso, não é? Que certamente não haveria quase tempo para contar. E eu sei também, Pedro, que muitas vezes vão caindo casos novos, dívidas que o Varzim nem sequer sabe que tem, que vão surgindo na sede também do clube. É todos os dias temos notícias, o correio chega
E é só ter tempo de abrir as cartas para saber o que é que aparece de novo. Mas são casos referentes a quê? Que tipo de dívidas? Tudo, desde fornecedores, desde restaurantes, desde jogadores, um pouco de tudo. E isso não estava na contabilidade do clube? Algumas coisas estavam, outras não. Então, têm sido algumas desagradáveis surpresas. Sim. Ainda posso lhe dizer que a Sameira acabou de fechar o IRS agora ontem e que temos à volta de 60 mil euros para pagar porque a ex-direção não pagou nada. Portanto, só de IRS temos à volta de 60 mil euros agora para com o Estado para pagar. Mas tudo casos referentes do ano recente, o ano 2012, mas do tempo ainda de vigência da. Eu só estou lá desde de 25 de setembro, portanto. O Varzim, que é curioso, há pouco eu falava nisso, voltou então esta semana a tribunal, precisamente para ser julgado por crimes de abuso de confiança fiscal, por terem sido retidas verbas do IVA e do IRS de 2008 e 2009. Portanto, se eventualmente esses valores que agora apareceram, esses 60 mil euros para pagar, não forem pagos, o Varzim daqui a uns anos poderá estar novamente em tribunal, Pedro? Ou vai pagar? Vai conseguir pagar? Nós estamos a fazer tudo o que seja possível para pagar. Agora, nós não podemos prometer o que não temos. O clube está a passar por dificuldades, portanto, isso é público, nós assumimos, mas temos vontade de as pagar. Agora, temos de ter vontade de as pagar, mas também não vamos ser loucos ao ponto de prometer que vamos pagar sem termos condições para. Portanto, nós só vamos prometer que vamos pagar conforme podemos pagar. E esse é o lema do Varzim. Já disse isso ao Alexandre, que a próxima época tem que ser dentro disso. Se não podemos ter um jogador de 5 mil euros, vamos ter o de 500. Agora ele tem que saber o que é jogar no Varzim. E isso é o princípio para podermos pagar todas estas dívidas que aqui estão, que não são assim tão poucas. Estamos a falar de milhões de euros. Já, nesta altura eu comecei o programa precisamente a falar nisso. Nestes 6 meses já deu para fazer as contas, ver a real situação do clube. É muito diferente daquilo que a anterior direção dizia? Ou... A antiga direção entregou-me uma carta que está aqui à minha frente, uma folha A4, em que tenha brutos, 2.286.000 euros. Eu posso lhe dizer que neste momento que estão já à volta de 3 milhões, sem falar no processo estádio, que estão a pedir-nos, a bem dizer, 10 milhões de euros. Portanto, dos adiantamentos e tudo mais. Do que pagaram e do que têm direito, não sei o que, não sei o que mais. Essa questão ainda está em tribunal? Algum avanço desde que saíram aquelas notícias? Ainda não houve avanços, porque assim também estamos à espera de perceber o que é que a empresa pensa e o que quer fazer. Mas já reuniram com eles? Ainda não. Estamos abertos a diálogo e para perceber se poderemos resolver a situação a bem, que eu acho que seria bom para as duas partes. Mas não há movimentações neste momento, portanto, o processo de estádio está como estava. Simplesmente já tivemos a analisar o processo, mas não há muito mais a dizer sobre isso. Portanto, o Varzim, entretanto, agora terá ou de procurar a empresa ou vais ficar à espera que a empresa procure. Mas a empresa uma das coisas vai ter que ser feita. Ou eles procuraram ou nós procurarmos para percebermos que isto vai-se ter que desenrolar este novelo, portanto, ou de uma maneira ou da outra. Agora nós achamos por bem que a base do diálogo seria a mais benéfica para as duas partes. Se isso puder ser, melhor. Se não puder, vamos defender os interesses do clube acima de tudo. Portanto, é uma questão de aguardar mais algum tempo. Essa, se calhar, também não é nesta altura a principal prioridade desta direção, não propriamente o processo estádio, mas conseguir ter a equipa a competir, pagar salários a funcionários e jogadores, mudar o nome do clube, que nos últimos anos tem ficado um pouco manchado por episódios menos positivos, digamos assim, sobretudo relacionados com dívidas e incumprimentos. Uma delas, até há uns meses, uma dívida que impediu precisamente o Varzim de competir na Liga de Honra, que devia ser o campeonato em que estava esta temporada qualificado para fazer, depois de ter sido campeão nacional da segunda divisão. Recentemente, o próprio ex-presidente Lopes de Castro queixou-se, não é, que tudo fez para que isso fosse possível, competir a equipa nessa divisão. Atirou as culpas para cima da Câmara por uma questão de valores, de verbas que não foram pagos quando o Varzim tinha certidões.
da Câmara Municipal não nos quiseram prestar declarações sobre este assunto. De qualquer forma, é uma situação que não é da vigência de Pedro Faria, é uma questão antiga, mas Lopes de Castro referiu-se a esta direção num outro caso, dizendo então que tinha deixado dinheiro suficiente para que fossem pagas algumas contas do Varzim. Pedro, já uma vez falámos aqui recentemente e disse-me precisamente que Lopes Castro não só não deixou nada, como vários cheques que estavam prontos para pagar praticamente no imediato da saída dele. Quem é que está a falar a verdade aqui? O Lopes Castro disse o que disse esta semana. Tem o Pedro que queria ouvir a sua posição também. Eu acho engraçado é isto, porque assim, o Sr. Lopes de Castro não estive 8 dias no Varzim, tive 8 anos. E assim, há 8 anos atrás, falava que a direção do Sr. Luís Oliveira que tinha deixado o Varzim depenado, segundo as informações ou o que ele dizia. Portanto, eu estive a analisar a dívida dessa ex-direção, andava a arredondar os nem 700 mil euros. Passaram-se 8 anos, a dívida do Varzim é de 3 milhões de euros, é um estádio que foi vendido, que recebeu-se parte desse dinheiro, portanto a dívida continua, e eu sinceramente, se esse dinheiro existia, se este dinheiro realmente existe no clube, eu só lhe posso dizer o seguinte: no primeiro dia que entrei no clube, que foi a seguir à Taça de Portugal, o Varzim Botelho, só para pagar um cheque de 600 e poucos euros à polícia, que tinha sido passado por ex-direção, não tinha lá dinheiro. Eu tive que botar do meu bolso para pagar esse cheque. Portanto, nega que tenha ficado do clube. Eu acredito que esse dinheiro exista, porque o Varzim de julho a setembro, entraram lá 300 e poucos mil euros. Só que eu já estive a ver e não foi pago a ninguém nada de julho a setembro. Não houveram funcionários que receberam, os jogadores não receberam, fornecedores não receberam. Portanto, houveram 300 e poucos mil euros que lá entraram, é uma verdade. Só que eu até acredito que estejam em algum sítio, só que não é na conta do Varzim, pelo menos. Não foram para pagar nada ao Estado? Pelo menos na conta do Montepio Geral, que era a conta que o Varzim trabalhava, não está. Mas entraram em que conta então? Não sei. Está aqui neste documento, nestes papéis, que entraram aqui 300 mil euros. Por exemplo, tem aqui, com os pagamentos que estão feitos, há um saldo positivo de quase 5 mil euros. Esses 5 mil euros não existem. Portanto, esses documentos então não correspondem à realidade? Há aqui parte dela que corresponde, mas é dívidas, porque dinheiro não existe. Portanto, em termos de receitas, o que está aí... De receitas tem muitas aqui que correspondem à verdade. Agora, ativos não há nada. Há só dívidas. Inclusive, estou-lhe a dizer que o primeiro cheque que paguei foi de 600 e poucos euros e tive que ir lá meter o dinheiro porque não tinha. E depois houve o episódio também da EDP, eu lembro-me que na altura falámos sobre isso, vários casos. Para irmos buscar a EDP, a internet, filmagens, por aí fora, são muitas. Alguns casos já foram sendo resolvidos? Já foram muitos. Ou através de acordos ou pagamentos? Por exemplo, a EDP não devemos um tostão, está tudo pago. São à volta de 25 mil euros que se pagou. Como é que o Varzim tem conseguido pagar? Não só aos jogadores, tem então até ao mês de janeiro tudo em dia. O que está em atraso é o agosto e o setembro, mas como o Pedro referiu, ainda vai ter de pagar, claro, naturalmente, sim. Mais tarde ou mais cedo, mas não é propriamente diretamente da sua responsabilidade. Como é que tem conseguido nesta altura ir pagando? Que verbas é que tem entrado no Varzim nos últimos meses? Com a ajuda de alguns varzinistas, com muito trabalho, com muita dedicação e com vontade de pagar, que é o mais importante. Porque para se pagar é preciso ter vontade de pagar. Eu gostava também de frisar isto porque acho que é muito importante. Só em custas de tribunal, de processos, desde que lá estou, está a arredondar já os 10 mil euros que paguei. É muito dinheiro que se está a pagar em custas quando se pode tentar fazer acordos extrajudiciais que se deixa de pagar estas custas. E é isto que o Varzim, ultimamente, quando eu lá cheguei, tinha disto todos os dias e ainda vamos recebendo. Eu posso lhe dizer que ainda acabei de fazer um pagamento na semana passada de custas de tribunal num processo de 2007, salvo erro, em Lisboa, que tinha que pagar custas de tribunal de 130 euros, paguei eu a semana passada a quase 500 euros. Portanto, isto é só para perceberem o que é que estamos a falar. É que os juros aqui são galopantes. Claro.
O Varzim hoje em dia, praticamente a dívida que tem é quase mais de metade em juros, não é propriamente Juros. na dívida que fez na altura. E juros e o acumulado, porque infelizmente, pelo que vê, desde julho, os funcionários e atletas, fornecedores não recebem, é normal que se fique a dever, não é? Sim. E quando assim é isto que se depois vê no fim, é juros, é acumulações, é tribunais. Por aí nós estávamos impedidos de inscrever jogadores, não é? Tive que se pagar a atletas. Aos clubes a quem deviam, não é? E Os por aí direitos de fora. formação. Como estamos neste momento com um acordo que tínhamos feito com a Federação Portuguesa de Futebol sobre um subsídio para melhoramento do nosso estádio, não o pudemos fazer porque caiu mais uma penhora, que é da Belzeno, com filmagens de jogos de 2007, 2008, 2008, portanto, estamos aqui a falar de 8.000 euros, que já vai em 12.000, e é isto que o Varzim vive. Portanto, esse acordo então que iam fazer com a Federação para já está suspenso, à espera de que se resolva esse problema. Temos Tem de que pagar essa resolver verba. mais essa situação para poder não ser... E o que é que a Federação ia apoiar? Iam fazer o quê no estádio? Qual era melhoramentos nos baldeários do estádio principal e do campo de treinos. Que são bem precisos, não é? Sobretudo no campo de treinos, que estão parados no tempo há décadas. Eu acho que todos eles são bem precisos. Infelizmente, mas são. Pedro, outra situação também que podemos conversar sobre este Varzim é relacionada com as receitas que poderão entrar com as vendas de jogadores, ex-jogadores do Varzim que agora têm sido transferidos. O mais recente foi o Luís Neto, que saiu do Siena para o Zenit. Quanto é que o Varzim vai conseguir arrecadar pela transferência deste jogador? Já está contabilizado? Está. O Neto, nas duas transferências que tem, porque tem o Siena e tem agora o Zenit, andará dentro dos 370 mil euros. E desse dinheiro ainda não entrou nada? Não, ainda não. Nem do Siena para o Varzim? Nem do Siena, nem do Zenit. E é o caso do Siena, se calhar, é um caso mais complicado. Eu recordo que o próprio Nacional teve dificuldades de receber. Será preciso ir às instâncias judiciais também, ou à FIFA, reclamar? Eu espero bem que não, que é assim, eu acho que todos os clubes passam por dificuldades, portanto, nós estamos sempre disponíveis para ouvir as partes. Agora que também queremos saber como temos que dizer como podemos pagar, também gostamos de ouvir como nos tem que nos pagar. Portanto, nós estamos dispostos sempre a ouvir as pessoas e dentro do diálogo chegar a um consenso e a um acordo. Há vários clubes aí que também devem ao Varzim. O caso do Rio Ave, por exemplo. O Rio Ave, o Vitória de Guimarães. Portanto, o Rio Ave é do Júlio Alves, o Guimarães do André. O André. São os casos mais. E tem mais recentes. o Betis Sevilha, porque o Salvador Agra também. Embora. É uma verba mais pequena, mas. Sim, mas é uma verba. Mas serve se calhar para pagar as filmagens, por exemplo. O Atlético de Madrid, chegamos a acordo, estava a pagar, mas por circunstâncias da vida do clube, mais umas penhoras e bloquearam-nos essas contas ou essas receitas. Não é? Mas essas verbas, ao serem penhoradas, vão para Ficam pagar retidas. aos credores ou vão para as finanças? Vamos ver quem é que tem razão também, não é? Porque isto foi o antigo diretor-geral do clube que nos bloqueou essa conta, portanto... Está a falar do caso do Nuno Ribeiro, não é? Ribeiro, que há umas semanas também ele e o Lopes de Castro também processaram o Varzim, não é? Reclamando verbas que têm em atraso. Como é que vai ser resolvida essa situação? Já falaram com eles desde não essa altura? Falamos. Nem com não falamos o Nuno, nem porque com o é assim, a ex-direção, por muita pena minha, nunca tiveram o devido respeito por esta direção, desde a primeira hora. E como tal, eu acho que houve sempre má fé desde a primeira hora. Portanto, sobre isso, eu acho que tem que seguir os termos normais, mas que eles vão ter que provar, porque eu quero perceber o que é que o Varzim deve, e neste momento eu não sei o que é que o Varzim lhe deve. Portanto, um senhor que sabe que as eleições foram no dia 19 de março e no dia 21 demite-se, quando a nova direção ia tomar posse no dia 24 à noite. Portanto, se queria justa causa ou se queria um acordo, tinha esperado para que esse dia acontecesse quando a gente entrasse para resolver. Não, ele demitiu-se no dia antes. E simplesmente, no dia antes, não, 2 dias antes. E assinaram todos os documentos que ele precisava.
E como tal, eu acho que o nome desta instituição não foi defendido como devia ter sido feito. E já dei instruções ao nosso departamento jurídico, porque tem que ser avaliado tudo isso ao pormenor para percebermos realmente quem tem razão, e se essa razão existir, o Varzim não vai ficar a dever um tostão, seja quem for. Agora, as pessoas têm que perceber que o Varzim vai pagar como pode e não como as pessoas querem, porque se não houver dinheiro a gente não pode pagar. Portanto, terá de tudo ser feito na base de acordos, entre as pessoas e pagamentos. Será bem mais fácil. Claro. E esses acordos serão feitos naturalmente com verbas que o Varzim terá naturalmente a receber. Uma delas que poderá vir a entrar em breve, ou duas delas, tendo as certidões, são o antigo subsídio da Câmara da Póvoa, que foi suspenso, não foi integralmente pago na altura, já há mais de um ano, e também as verbas da zona do jogo, não só referentes à época transata, mas a este ano também. Mas sempre, Pedro, como falamos no início, só com certidões, senão não há acesso a esse dinheiro. Sim, mas só com certidões, e esse dinheiro é todo muito bem-vindo. São muitos milhares de euros, muitas centenas. São centenas Algumas. de milhares, mas para quem deve milhões nunca vai chegar a nada. Mas é um bom princípio. Pelo menos vai para demonstrar que nós queremos pagar e queremos resolver esses problemas. Portanto, eu penso que será o princípio de virar a página deste clube. Eu acho que continuo a dizer que o clube, além das dificuldades que tem viabilidade, e que se for gerido com cabeça e com o que eu quero dizer, que não se pode pensar em ter o Maradona ou ter o Messi e o Cristiano Ronaldo quando não temos dinheiro para eles. E o Varzim tem que ser pensado nessa base, e nós temos a felicidade de ter uma boa formação. E portanto será a aposta principal, será essa, e será por essa via que nós vamos conseguir pagar a quem devemos. Portanto, é nessa base que nós estamos aqui para trabalhar para o Varzim e a pensar dessa maneira. Portanto, não estamos obcecados por nada, mas queremos chegar lá. E querem certamente chegar aos 100 anos de vida. Eu lembro-me de já termos falado sobre isso. O Varzim está tão perto de o fazer. Está com 98 anos, está revitalizado, com uma nova equipa diretiva, uma nova estrutura. Uma das pessoas que está à frente desta estrutura mais diretamente relacionada com o futebol, propriamente dito, futebol jogado, é o Alexandre Vilacova. Ele que tem um passado que praticamente dispensa apresentações à frente do Varzim. Alexandre, vamos parar um bocadinho agora de falar de contas, embora também sei que percebes e bem de contas. Aliás, sempre estiveste relacionado também com estes problemas do Varzim, enquanto capitão de equipa, muito por dentro da realidade do clube, enquanto varzinista, próprio sócio, adepto. Mas quanto à equipa, também é algo que preocupa muito os adeptos, não só propriamente as contas e as dívidas, mas também o que ela produz em campo, o lugar em que está, porque as pessoas gostam sempre de ganhar, não é de perder ou de empatar. O Varzim finalmente regressou às vitórias, conseguiu entretanto também um empate num sítio difícil, em Chaves. É um Varzim que é possível fazer que tipo de balanço nesta altura? É certo que só estás no Varzim desde dezembro, não há responsabilidade, digamos assim, na formação do plantel, nem sequer o próprio Pedro a tem, apenas alguma reformulação que foi feita em janeiro, com a entrada de alguns jogadores que até se têm revelado mais-valias recentemente. Que balanço é que é possível fazer deste Varzim? Era este o Varzim que se pretendia ter nesta altura? Boa tarde. Antes de mais, uma ratificação. O Varzim caminha para o 98º aniversário, mas em dezembro. Em março, aquela questão das datas, é o registro. O registro é 25 de dezembro, que fará os 98 anos. Agora em março, ao assinalar, se levarmos a linha de conta março, será o 97º. Será há sempre aquela questão das duas datas, não é? Da legalização nos registros. O que interessa é chegar aos 100 e passar. Vai passar aí largamente. E se Deus quiser, estaremos num outro campeonato quando fecharmos o centenário. Em relação à equipa, é lógico, para qualquer adepto simpatizante do Varzim, ou seja quem for, é uma desilusão tremenda. Não vamos aqui esconder, nem vamos andar aqui a pôr paninhos quentes. Ninguém, no início da época, com todas as dificuldades que o Varzim está a passar, contava que o Varzim nesta altura tivesse a olhar mais para baixo que para cima. Acho que isso aí, e é assim, e quem joga no Varzim tem que ter essa noção. A responsabilidade de jogar no Varzim só pode ser uma quando não está, e não é na segunda B, quando não está na Superliga,
quem joga no Varzim só pode ter um objetivo, olhar para cima. Depois conseguir ou não a subida, nós conhecemos bem o futebol e sabemos como muitas vezes há fatores alheios ao próprio jogo que poderão decidir quem sobe ou não. Agora, o Varzim terá que estar sempre a discutir essas posições. Depois, se conseguirmos, e sinceramente acho que esperava que o Varzim este ano, no início da época, e é preciso ressalvar isso, este plantel não é responsabilidade desta direção e, como disse há bocado, contratamos jogadores? Não, nós não contratamos ninguém. Nós colocamos 3 jogadores a custo zero, em que o Varzim não tem qualquer responsabilidade na vinda, ou melhor, não tem qualquer vulnerabilidade em termos financeiros na vinda dos atletas, e fizemos o contrário, desinvestimos porque o Varzim não podia pagar aquilo que estava estipulado. E não é por acaso que os jogadores, no mês de agosto e de setembro, não tinham recebido. Quem projetou este plantel, quem assumiu as responsabilidades perante este plantel, não tinha cumprido nem agosto nem setembro. Só se começou a cumprir, e isso tudo, aliado àquela desilusão tremenda de terem subido no campo e terem descido na secretaria, é lógico que condicionou toda a época. Não vamos aqui também dizer que foi uma época normal. Foi uma época completamente anormal em termos de Varzim, e que culmina também com os resultados anormais que o Varzim tem tido, porque o Varzim ficar 12 jogos sem ganhar não pode ser normal. Se calhar nunca tinha acontecido. Tu que até escreveste um livro sobre o Varzim, se calhar sabes que se calhar nunca aconteceu. Enquanto eu joguei, sei que nunca aconteceu. Estar em 12 jogos sem ganhar, acho que nunca aconteceu. Pelo menos não me lembro. Numa segunda B será mais complicado, e independentemente de ter acontecido ou não, serão sempre situações que não podem acontecer e que não é normal acontecer no Varzim. O Varzim é certo que agora vai começar a olhar mais para cima, assim se espera, já foi dito pelo treinador, por vocês dirigentes, a fase pior já terá passado, certamente no domingo o interesse, o objetivo é conquistar a primeira vitória fora de casa, mas sobretudo começar a preparar o futuro. Pelo menos foi o que eu retive da última conferência de imprensa do treinador do Varzim, o José Augusto, que diz que a equipa do Varzim tem de começar a olhar para cima na tabela, claro, mas preparar a próxima época. E isso passa muito, como o Pedro disse, pela aposta nos jogadores da terra, jogadores de raça. Não passa nem pela formação. Terra, nem pela formação, passa por jogadores da Varzim. Mas muitos deles podemos aproveitar Sim, vamos o que discernir uma coisa. O que eu acho que tem que ser é jogadores iguais. Nós damos preferência aos jogadores do Varzim. Agora, sinceramente, a mim não me interessa dizer que tenho 25 jogadores do Varzim, da formação do Varzim, e descer de divisão, porque não é bom para ninguém. Tem de haver um equilíbrio, claro. O que terá que haver é, dentro do equilíbrio, formação também é o jogador crescer fora do Varzim para regressar. O que é que não há e que tem que haver é esse acompanhamento de termos jogadores, sabermos onde eles estão e dizermos assim: precisamos de um central. O que é que temos dentro da nossa base de dados, da nossa formação, dos jogadores que estão a crescer fora? Temos. Então vamos buscar o nosso. Não temos, então vamos procurar fora. Que é isso que tem que ser feito. É um caso curioso do teu irmão, que esteve na formação do Varzim, foi alguns anos para fora, para clubes de terceira divisão, segunda divisão, e agora regressou ao clube. Isto está a crescer, isto está mais guarda-redes agora do que quando foi. E o caso do Tito na altura também, e entre muitos outros. Ninguém cresce não jogando. Não é bom nem para o Varzim, nem para o miúdo, nem para ninguém ficar 3, 4, 5 épocas sem jogar no Varzim para dizer que temos... Eu disse isto ainda aqui há um tempo atrás. O Varzim o ano passado tinha 14 jogadores ou 15 da formação. Quantos é que jogavam? 5 que ou é 6, isso que nós temos que analisar? Nem tantos. Sim, já fizemos essas nem contas. 3 a 4 nós temos a analisar agora. Eu dizer que tenho 8 jogadores que nem convocados são, ou que depois nós chegamos ao final da época e tem 2 ou 3 minutos ou 10 minutos naqueles jogos que estavam a ganhar 5 a 0. É bom termos esses jogadores, mas não podemos ter 8 ou 9 ou 10. Porque nem um miúdo, ninguém evolui sem jogar. Ninguém é jornalista sem escrever. Ninguém é comentador ou faz entrevistas
de certeza que está muito melhor hoje, depois de fazer 100 entrevistas, do que à primeira ou à segunda entrevista. Todos nós evoluímos fazendo aquilo que nós gostamos. E isso ajuda-nos porquê? Porque depois avaliamos o que fizemos bem, o que fizemos mal. O jogador de futebol ainda muito mais. Porque aquele friozinho, aquela preparação de jogo, aquela pressão inerente ao jogo, tudo isso não se trabalha. Por uma grande qualidade de treino que o jogador tenha. Sim. Desaparece. Há uma série de envolvências. O preparar para o jogo, a noite antes do jogo, o almoço antes do jogo, o sentir as pessoas no estádio antes do jogo. Eu não trabalho isso no treino. Eu trabalho a capacidade técnica e já houve muito atleta que era grande jogador de treino e não conseguia lidar com essa pressão. E jogar no Varzim, o atleta terá que ter uma série de valências que não é só a sua qualidade técnica. Por isso, o que terá que vir para o Varzim? Jogadores com qualidade. Se for da nossa formação, nossos, ótimo. Muito bom. Agora, não quer dizer que joguem, mas dizem assim, eu tenho 12 jogadores da formação a lutar pelo lugar com os outros 6 ou 7 que não são da formação. Agora, eu dizer assim, eu tenho 12 jogadores da formação, mas não contam, porque tenho um plantel de 27 e o que conta são estes 15. Epá, então que se dá na formação. Mas a próxima época já está a ser pensada, Alexandre, já não haver esses tais jogadores à Varzim que querem encontrar. Alguns estarão neste plantel, obviamente, a maior parte provavelmente, mas também estão à procura dos outros que estão fora. Nós estamos à procura do rácio qualidade-preço. Porque é assim, e o Presidente disse há bocado, o Varzim só em acordos, o Varzim já está com uma carga, julgo eu, cerca de 15 mil euros mês. Sério? 15 mil euros sem mês. O Cirev para já, não é? Não. Acordos feitos que o Varzim tem que assumir, tipo ordenados. Exato. Ordenados mensais, que os acordos são feitos. 1000 aqui, 1000 ali. Exatamente. 1000 aqui, 500 ali, 2000 ali, 3000 ali. O Varzim já está com cerca de 15 mil euros mês. Só com ex-jogadores? Ou vários casos? Ex-treinadores, prémios de subida que não se subiram, coisas do género, que, como o Pedro disse bem, assumiu tudo aquilo que era para assumir, tem assumido tudo. E o Varzim tem assumido todas as declarações, porque até na listagem que aparece, não aparece formação. Ali não aparece formação. O certo é que a formação há 2 anos que não recebe onde estão. E têm declarações de dívida. Os treinadores, os treinadores, os treinadores, funcionários, principalmente os treinadores que passaram na formação, que julgo que durante 2 anos, não sei se receberam 1 mês ou 2 anos, ou 2 meses, mas têm as declarações de dívida, que também terão que ser pagas. E nós, pessoas, como é que estão motivadas ainda para trabalhar, Alexandre? Não faço ideia, tenho que perguntar a eles. Nós neste momento... Tenho contato com eles. Quando pagamos agora ao futebol, pagamos ao futebol. E o futebol é desde cá de baixo até lá acima. E a formação recebeu a mesma situação, e é um cuidado que o Pedro sempre tem, é funcionários, formação, jogadores profissionais recebem todos ao mesmo tempo, ou com 1 dia ou 2 de diferença, mas quando é para pagar, faz o bolo todo, que é o futebol do Varzim, é aquilo. Não é só os jogadores, ou só os treinadores, ou só os funcionários. E tem-se feito esse esforço e tem-se conseguido mais o Pedro, que está aqui desde outubro, não eu, que estou só em dezembro, muitas vezes as expensas próprias, tem conseguido cumprir isso. E o que se quer para o ano é isso. Eu não sei se vou gastar 10 mil, 15 mil, 20 mil euros para o ano. Não sei. O que eu sei é uma coisa. Eu se gastar 10 mil, 5 mil ou 15 mil, quem estiver no Varzim é para subir divisão. Ponto. Depois se ganha 100 euros, 500 euros ou 1000 euros, é um problema que já é do jogador aceitar ou não. Nós o que estamos à procura é isso. É formar um plantel que diga assim, podemos pagar, porque era fácil, nós sabemos onde são os melhores jogadores, toda a gente sabe. Mas isso era cair no erro do passado. Agora, o que a gente está é assim, Primeira Liga e Segunda Liga, não vale a pena a gente andar à procura, porque dificilmente, a não ser que surja um bom negócio para o Varzim. Agora, nós sabemos aquilo que podemos pagar, sabemos até onde podemos ir, não podemos sair dali e não vamos fugir dali, independentemente do jogador nos gostar muito e saber que nos vinha a ajudar imenso. Vai haver um teto salarial no Varzim? Não é teto salarial, vai haver um bolo para o futebol. Exato. Depois, porque o teto salarial é uma treta. Porque eu posso até ter um jogador ganhar 7 mil
e ter os outros 10 a ganhar 1000. Não, eu digo individualmente. Agora, nós sabemos onde podemos ir no global. Nós para o futebol podemos gastar isto. E vão baixar. E em relação ao que já estão a pagar este ano. Tem que baixar, porque é impossível pagar o próprio futebol para o ano vai mudar muito, a designação do campeonato, a fórmula do campeonato, mas o objetivo já está traçado. É lutar pela subida de divisão. É voltar aos campeonatos profissionais. Não tenho qualquer tipo de problema, até porque o Pedro também o sabe, desde o momento que eu vim aqui, desde que peguei, e o Pedro também tem esse objetivo como ele, gastando pouco, gastando menos, o que é que nos dá? Trabalho. Agora, nós já estamos a fazer este trabalho desde janeiro. Nós temos observado jogadores de terceira divisão, segunda divisão, júniores inclusivamente de outras equipas, porque também há qualidade. Nós todas as semanas temos alguém a observar e temos relatórios feitos. Como temos relatórios dos nossos júniores, e estamos a avaliar semana a semana também a nossa equipa sénior. E se calhar há jogadores que temos que falar com eles, porque estão que temos que reformular tudo, porque nós não vamos pagar o que não pudermos. Isso é garantido. Só vamos pagar para quê? Para depois chegarmos a dezembro, a janeiro, e sabermos que não vamos levar com o sindicato, que não vamos levar com os jogadores, que não vamos levar com os ordenados em atraso. E o Varzim começar a ser falado porque é um clube cumpridor, que é isso que a gente quer fazer a partir de agora. É assumir, mas cumprir aquilo que podemos prometer. Se não pudermos dar 500, vamos dar 100. Agora, quem vier pelos 100 sabe que jogando, vestindo aquela camisola, só tem um objetivo, é lutar pela subida. Alexandre, vejo que nesse discurso fala muito do futuro. Há uns dias houve também uma situação mais desagradável relacionada com o clube, consigo enquanto diretor desportivo, relacionado com um ex-jogador do Varzim, que entretanto agora é mesmo ex-jogador, não é? Que entretanto rescindiu o contrato. Neste momento já está tudo mais sanado, mas sei que o caso vai para tribunal, que o bom nome do Varzim, penso que era esse o objetivo, é para ser preservado e recuperado. Mas quanto ao futuro do Alexandre no Varzim, é para continuar? Na altura estava um pouco abalado com a situação, colocou um pouco em dúvida essa continuidade. Está no Varzim para ficar nos próximos tempos? Estou no Varzim e ponderei, falei com o Pedro inclusivamente no próprio dia, porque eu nem estava cá na Póvoa. Eu nesse dia estava em Vila Real, que, por motivos profissionais, e fui bombardeado com telefonemas porque eu não sabia o que se passava, o que é que se estava a passar. E saber esse tipo de notícias por telefone é sempre desagradável, porque nem net tinha na altura. E ponderei dizer, porque eu estou aqui a abdicar de muita coisa, principalmente do meu bem-estar familiar, porque estava bem. Disse ao Pedro, inclusivamente, que não estava nos meus planos regressar ao Varzim tão cedo, porque em termos profissionais, estou com a empresa com quem eu trabalho está com uma série de investimentos e coisas do género que precisa de mim. Só voltei pela paixão que tenho pelo Varzim, e ver-me confrontado com uma situação em que tudo aquilo, não há nada ali que corresponda à verdade, é que não há ponta. A única ponta de verdade que há é que o Max foi dispensado. E isso é verdade, e eu assumi, o Pedro assumiu, o Max sabia. Essa parte é verdade, que nós não vimos qualidade no Max, dentro desta qualidade, em condições iguais, preservar o que nós cá temos. E mal eu cheguei no Varzim, o primeiro, o segundo ou terceiro treino, nós dissemos, para estar aqui o Max, um jogador júnior faz isto. Até porque nós vimos na qualidade nos centrais dos júniores que poderiam fazer aquilo. Vamos falar com o Max e vamos chegar a um acordo. E foi o que fizemos. Foi o que fizemos desde a primeira hora. E aqui, se há um erro que nós cometemos, foi querermos ser bonzinhos demais. Nós não queríamos que o jogador ficasse prejudicado, não queríamos que o jogador ficasse sem clube, não queríamos, porque assim, parece que o Varzim é a única equipa que fez reestruturação em dezembro. Mais nenhuma equipa dispensou e contratou os jogadores em dezembro no seu Varzim. Porque repare, há uma situação, ainda ontem eu tive a oportunidade de ler na bola, que o sindicato, acho que foi ao Naval, que está com 3 meses, está com problemas desde o início da época, e não fez o show-off, não fez aquela, desculpando-me o termo, palhaçada toda, por jogadores profissionais. E um jogador que é amador, porque o Max é amador, porque eu ouvi desde o início falar, ainda estou à espera até hoje, do contrato de 2.500 euros do Max. O Alexandre já percebeu porque é que esta história, entretanto já passaram uns dias, já falou com mais gente do futebol, isto foi um ataque pessoal?
Tem a ver. Não é por acaso que tu vais a 2009 e não consegues encontrar o sindicato dentro do campo do Varzim. Enquanto o Alexandre lá esteve, como capitão de equipa, o sindicato nunca veio ao Varzim. Houve um aproveitamento. E ligavam-me todos os dias. Porque queriam fazer isto que fizeram. Eu disse, não, comigo tem dinheiro. Se o senhor tem dinheiro, se o senhor tem 3 meses para pagar aos meus colegas, pá, amanhã de manhã o senhor está aqui. Não, eu levo a imprensa toda atrás. Isto que fez. Porque é assim, eu não sou anjinho. Eu sei que ele tem contactos na imprensa, sei que tem amigos na imprensa. Ele manobrar isto é fácil. Primeiro, porque estão no centro de decisão, que é Lisboa. Segundo, tem amigos dentro de cada órgão de comunicação social, por isso é fácil promover isto. Porque, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós na TVI fomos confrontados quantos? Na sexta. Na sexta. A TVI não meteu a reportagem nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Porque não tinha matéria. Porque quando me entrevistaram, porque o Pedro disse que o ideal seria falar eu, e falei eu, eles viram que não tinham matéria para avançar com uma reportagem. E então armaram aquela conferência de imprensa toda, porque a imagem do Max que passa na TVI é gravada de sexta-feira. Só que depois viram que não tinham. Porquê? Porque nós não estávamos aqui de má fé. Nós mostramos, explicou todo o processo. Nós mostramos, não expliquei, nós não explicamos só o processo. Nós demos os contactos todos. E o que diz um bom jornalista é: se o miúdo foi abandonado, pá, se temos aqui os 4 restaurantes que ele almoçou e jantou, vamos lá perguntar se é verdade ou se é mentira. Claro. Não íamos com eles. Nós limitamos a dizer: ele almoçou seguinte, ou jantou aqui, foi neste espaço. O passaporte está caducado, está aqui. O mail do Prainha está aqui. Os colegas de quarto, não é? Os colegas de quarto, está aqui o telefone do Hugo Basto, podem ligar se dormia ou não lá. A chave da porta, podem perguntar ao Max se tinha ou não. Nós demos tudo. Não tínhamos, e não saímos do campo, nem fomos para a procura de ninguém. Percebe? Porque depois há uma pergunta básica para um jornalista que eu não vi ser feita na conferência de imprensa, dizer assim: olha, desculpe lá, o senhor diz que ele foi abandonado em janeiro, certo? Que o Varzim largou em janeiro. Hoje é o 3, 4 de março. Onde é que ele almoçou e jantou? Onde é que ele dormiu? Porque ele não conhecia ninguém. Descobrimos que tinha 6 irmãos, porque até aquela data ninguém sabia que o Max tinha irmãos e família, e que sustentava a família. Das duas, uma, ou o nível de vida do Brasil está muito baixo, porque ele com 500 euros conseguia sustentar 6 irmãos, e aí tiro-lhe o chapéu, da gestão do dinheiro dele era tremenda. Com 500 euros sustentou toda a gente, e com 500 euros conseguia mandar dinheiro para o Brasil, almoçar, jantar e pagar um apartamento na Póvoa, que é uma coisa fantástica, que eu nunca vi ninguém perguntar. Agora, qual era o interesse? O que é que o presidente do sindicato estava habituado? E eu sei que antes de entrar, ligava todos os dias aos jogadores do Varzim a perguntar se estavam com os ordenados em dia para vir cá. Porque já é normal vir ao Varzim. Já é normal falar no Varzim. Teve azar este ano. É que o Varzim tinha outubro, novembro, dezembro e janeiro pago. Tudo, desde que esta direção tomou posse. Ou seja, se fosse para fazer, nós nunca o escondemos, e o Pedro nisso tem a minha admiração por isso, nunca o escondeu. Tem agosto e setembro por pagar. E assumimos perante os jogadores isso. O primeiro dia que entrei disse: pá, o que está para trás, só uma receita extraordinária que vai ser possível pagar. Agora, o Varzim vai assumir. O Varzim vai tudo o que vocês têm, e como o Pedro disse bem, não quando eles quiserem, porque não há dinheiro. Eu disse isto Varzim para acabar é fácil. Toda a gente que o Varzim deve, e está aqui uma dívida de 3 milhões de euros, se toda a gente disser eu quero pago hoje, acabou. Não há hipótese, porque o Varzim não tem 3 milhões de euros. Só se saísse o Euromilhões algum só se de vocês. Se a senhora que saiu o Euromilhões der os 3 milhões de euros para o Varzim, a gente fica a saber só uma pessoa. Porque não há hipótese. Percebe? E é isso que as pessoas, e nós temos que agradecer muito, mas mesmo muito, à boa vontade de todos. Temos que agradecer a intervenção que a Câmara Municipal, o Engenheiro Aires, o Sr. Daniel Bernardo tiveram nesta do CIREB, porque sem eles não era possível. Não era possível. E isto sem estar, eu estou a falar nas pessoas em si, sem aproveitamentos nenhuns, porque é verdade. E eu gosto de dizer aquilo que é verdade. Quem andou preocupado, sempre preocupado com esta situação,
e o Varzim tem-lhes muito a agradecer, vem como todos, fornecedores, ex-atletas, ex-treinadores, que têm demonstrado sempre toda a abertura do mundo para negociar e para perceber a situação que o Varzim está. E isso aí só se consegue porque eles veem cá essa vontade. Agora, nós nunca o escondemos. Devemos a muita gente. Muita gente. O Varzim deve a muita gente. E nós nunca o escondemos isso. Agora, o Varzim, dentro das possibilidades, vai tentar cumprir com toda a gente. O mais depressa possível. Vai pagando lentamente, mas vai cumprir esses compromissos Exatamente. que tem do passado. Estamos praticamente no final da emissão de hoje da Onda Desportiva. Vou, no entanto, dar umas últimas palavras ao Presidente, ao Pedro Faria. Provavelmente vai querer dirigir-se aos sócios, aos adeptos do Varzim. Pedro, alguma mensagem especial para eles nesta altura? Algo que sinta que nesta altura é preciso dizer-lhes sobre o Varzim, sobre o trabalho que está a desenvolver neste clube? O que eu quero dizer é continuar a dizer o que disse desde a primeira hora que cá entrei. Continuo a pedir o benefício da dúvida. E que os sócios o odeiam e que esperem para ver. A próxima época será o primeiro teste em que nós sabemos o risco que corremos. É um risco calculado e eu acho que tem tudo para dar certo. Portanto, eu acredito no Varzim, continuo a acreditar que é possível. Com muita dificuldade, mas eu penso com muita vontade que vamos chegar lá. E é como disse o Alexandre, ao fazer os 100 anos, queremos estar em algo que é digno do nosso clube. Portanto, a aposta é essa e não vamos fugir a essa responsabilidade. Os números dizem que o Varzim é um clube com muito passado realmente nesses escalões profissionais, na Primeira Liga, mas realisticamente o mandato do Pedro é de 3 anos. Acha possível o Varzim lá chegar neste período ou tem de ser dado um passo de cada vez? Penso que é um passo de cada vez. Agora que queremos estar nos campeonatos profissionais, queremos e vamos estar no nosso mandato. Se vamos estar no mais alto, não quero também pôr a fasquia tão elevada porque não seria a primeira vez que acontecia? Sim, mas as dificuldades são estas e portanto primeiro é preciso perceber como é que as vamos resolver. Depois aí sim pensar como é que vamos lá chegar. Já treinador para a próxima época, o José Augusto vai merecer uma oportunidade para continuar ou também está em avaliação a ver se é um treinador à Varzim? Todos os funcionários do clube são avaliados todos os dias. Neste momento o José Augusto é o treinador. Amanhã Deus dará. Portanto vai depender todo do trabalho dele, como o meu, como de qualquer um que lá está. Portanto, neste momento ele é o treinador do Varzim, é só isso que eu posso dizer. Nunca vou dizer que ele vai ser o treinador do Varzim aqui há 50 anos, porque não sei se isso é verdade. Portanto, vamos pensar o dia a dia. Hoje é. E vai depender dele, como qualquer outro atleta que lá esteja, ou jogador, treinador, diretor, funcionário. Hoje, se não foi despedido, se não está, é. Amanhã, não sei. Já agora, naquela procura de jogadores à Varzim, já há jogadores escolhidos para a próxima época ou definidos ou só pensados para já? Há um leque de jogadores já definidos, já alguns abordados, mas não passa disso neste momento. Portanto, só depois desta temporada que vai terminar em 28 de Abril, este ano mais cedo do que o habitual, o Varzim geralmente se tivesse os campeonatos profissionais ia até maio, o ano passado também esteve em maio a lutar pelo título. Já agora, a taça de campeão ainda não veio. Não. Está previsto alguma... O Varzim foi campeão para todos os efeitos. Ainda não fomos informados de nada, portanto continuamos a aguardar tranquilos. Será esta época ou vai acontecer como às vezes no futebol português que se entregam as coisas? Não sei. Fomos campeões, não é? Acho que é digno que nos entreguem, mas pronto, é o mundo, é este que vivemos, portanto temos de estar preparados para tudo. E não vai ser isso que nos vai abalar se também não for entregue. Não deixa de qualquer forma de ser um título. Vamos fechar esta emissão, estamos mesmo nos últimos segundos. Daqui a pouco vamos ter uma edição local de notícias aqui na Onda Viva. Eu recordo que vamos estar no próximo domingo em Amarante para transmitir o relato do Amarante Varzim, jogo da jornada 24 do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Norte. Temos 30 segundos para cada um. Expectativas para esse jogo, prognósticos, como às vezes costuma perguntar.
Alexandre, em Minha Amarante. expectativa Já, quando o Varzim- o Alexandre jogou uma vez em Amarante. Já, Eu estive já. a ver o historial das dois clubes em Já. 95 e 96. Exatamente. E ganhamos com uns golo do Serginho 2-0. 2-0. Sei que foi do Serginho porque ele ia aliviar a bola e o guarda-redes desmaiou e a bola entrou. E a gente foi correr atrás dele. Ele disse: Vamos bem me abraçar porque esse foi o guarda-redes, tem mais responsabilidades que eu. Mas sempre que o Varzinho entra para mim é para ganhar. Por isso não espero outro resultado que não seja vencer. Pedro, quero dizer, avançar com um número já agora, vou ser mais concreto. A vitória poderá ser por Não, quanto? seja nem que seja por meio golo, desde que seja, vitória é bem-vinda. Embora depois tenha de pagar o prémio do jogo, é mais elevado, provavelmente. Os jogadores já sabem, é um jantarzinho, um almoço e já não é mau. Desde que seja cumprido é o mais importante. Mas Vai ficar então por aqui a emissão do Desporto da Onda Viva. Estivemos com Pedro Faria, presidente do clube, e também com Alexandre Vilacova, diretor para a área do futebol do Varzim. Regressamos então no domingo às 3 na Onda Viva TV com o Amarante Varzim. Boa tarde. Amarante Varzim. Boa tarde. Amarante Varzim. Boa tarde. Amarante.